Cefet, Minas Gerais. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Educação, que oferece cursos de ensino médio, ensino técnico, graduação, pós-graduação, estricto sensu e lato sensu, contemplando também de forma indissociada o ensino, a pesquisa e a extensão na área tecnológica e no âmbito da pesquisa aplicada. Os campos 1, 2 e 6 localizam-se na Avenida Amazônia, em Belo Horizonte. Os outros campos com unidades de ensino descentralizadas, o ENEDS, localizam-se no interior do estado de Minas Gerais, nas cidades de Leopoldina, Araxá, Divinópolis, Varginha, Timóteo, Nepomuceno, Curvelo e Contagem. Apoia também 2 centros de ensino técnico, CET, que são mantidos pelas prefeituras de Itabirito e Contagem. Em 2011, ocupou o 2º e 3º lugar do ranking nacional de instituição de ensino superior entre as 10 mais concorridas do Brasil, no sistema de seleção unificado, no SISU, sendo que nesse mesmo ano o SISU apresentou 2.020 milhões de inscrições. E aqui estão alguns dos cursos que ela oferece. Questão número 1 da Cefet Minas Gerais, ano 2015. Um projétil de massa 10 gramas viaja a uma velocidade de 1 km por segundo e atinge um bloco de madeira de massa 2 kg em repouso sobre uma superfície sem atrito, conforme mostra a figura. Considerando que a colisão entre o projétil e o bloco seja uma colisão perfeitamente inelástica, inelástica quer dizer que eles se movem juntos após o choque, e desprezando-se todos os atritos, todas as forças resistivas, ele quer o valor aproximado da distância D percorrida pelo bloco sobre a rampa em metros, e aqui estão as alternativas. Então, o que você tem? Você tem aqui o projétil, o bloco. O projétil tem velocidade V. O que ele faz? Ele choca com o bloco e prende no bloco. Aí o projétil e o bloco se movem para a direita sobre uma superfície sem atrito, chegam no início da rampa. Tá? E quando eles vêm daqui até aqui, eles vêm com a mesma velocidade, porque não tem atrito. Ele chega no início da rampa, sobe a rampa e vai parar numa determinada altura. E ele quer saber que distância D esse projétil junto com o bloco, juntos, percorre desde que chegou no início da rampa até parar lá em cima, percorrendo essa distância D aqui. Muito bem. Resolução. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a velocidade V do sistema projétil-bloco, que eles têm massa m', depois que o projétil incrustou no bloco, eles vão ter a mesma massa m', que é 2 mais 0,01, que vai dar 2,01 kg após o choque, que é inelástico. E inelástico quer dizer que eles se movem juntos depois do choque. E nesse caso, nós vamos utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, o que eu tenho? O fenômeno, que é o projétil incrustando no choque. Então, antes do fenômeno, tem uma situação e depois outra. Então, primeiro nós vamos calcular a quantidade de movimento do sistema antes do projétil se chocar com o bloco. Que é aqui, ó, o projétil tem velocidade de 1000 metros por segundo e o bloco está parado. Então, a quantidade de movimento do sistema antes é a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. A quantidade de movimento do projétil antes, tá, é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, mais a quantidade de movimento do bloco antes é a massa do bloco, velocidade do bloco.
Massa do projétil, 0,01 kg, passei para quilo, vezes a velocidade do projétil, 1000, mais a massa do bloco, 2, e a velocidade dele é 0. Então, nessas condições, a quantidade de movimento do sistema antes do projétil se incrustar no bloco é de 10 kg/s. Depois que o projétil se encostou no bloco, os dois vão andar juntos com massa M' de 2,01 kg e vão se mover com uma velocidade V durante todo o percurso, até chegar na rampa, porque não tem atrito. Então o que eu tenho depois? Eu tenho o sistema de massa M', que é o projétil mais o bloco, se movendo com uma velocidade V. Então, como se movem juntos, eles só têm um corpo de massa M', 2,01 kg, e vai ter velocidade V, que a gente quer determinar. A quantidade de movimento do sistema depois, nessa situação aqui, é a quantidade de movimento do sistema projétil bloco, que é a massa M' vezes a velocidade V comum dos dois. Então, a massa M' 2,01 kg vezes a velocidade V. Então, a quantidade de movimento do sistema depois é 2,01 V. Acontece que o princípio da conservação da quantidade de movimento afirma que a quantidade de movimento do sistema antes, independente de tipo de choque, tá? É igual à quantidade de movimento do sistema depois. A quantidade de movimento do sistema antes é 10 e a do sistema depois é 2,01 V. Então, resolvendo, tá? O V vai ser 10 sobre 2,01, que vai dar 4,98 metros por segundo. Então, essa velocidade de 4,8 metros por segundo, que é a velocidade com que o sistema projétil bloco chega no início da rampa, é a mesma que aquela anterior que nós calculamos. Por quê? Anteriormente, lá naquele plano horizontal, até chegar aqui, não tem atrito. E como não tem atrito, ele vai conservar a velocidade que ele tinha antes, que é 4,98 metros por segundo. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar na rampa. Então, para o conjunto projétil bloco de massa M' 2,01 kg, vamos calcular a energia mecânica nos pontos. Eu chamei de R aqui embaixo e de R lá em cima. Veja bem, no R aqui embaixo, ele chega com uma velocidade de 4,98 metros por segundo. E a altura aqui é 0. Se eu botar o referencial no plano aqui, o nível de altura aqui. Então, aqui ele vai ter velocidade de 4,98 metros por segundo, altura 0. Sobe, vai diminuindo a velocidade. Depois que ele percorreu a altura D, ele percorreu a distância D, ele vai atingir uma altura que é H é igual a D sobre 2. E ele para, a velocidade final dele é 0. Energia mecânica em R. Então, vamos achar a energia mecânica aqui. A energia mecânica em R, ela vale mv² sobre 2, que é a cinética em R, mais a potencial gravitacional aqui, mgh, que é 0, porque a altura é 0. Então, a energia mecânica em R vai ser massa 201 vezes a velocidade ao quadrado, essa velocidade aqui, ao quadrado, sobre 2. Eu fiz os cálculos, essa energia mecânica deu aproximadamente 25 joules. A energia mecânica em S, agora ele está lá em cima, parou. A altura H é igual a D sobre 2. Então, a energia mecânica em S vai ser M vezes V' ao quadrado sobre 2, que é a cinética em S, que no caso é 0, porque ela está parada. Mais a potencial gravitacional aqui, que é mgh. M 2,01, a velocidade aqui é 0 ao quadrado, tudo isso aqui vai dar 0, mais M 2,01 vezes o G10 vezes a altura H, que é D sobre 2. 0 é igual a 20 vezes 1 vezes D sobre 2, então a energia mecânica no ponto S é 10D. Como não existe atrito, o sistema é conservativo. Então, você pode igualar as energias mecânicas em R com a energia mecânica em S, tá? Que vai dar 25 igual a 10D. Então, essa distância D
que o exercício está pedindo é de 2,5 metros e a alternativa correta é a alternativa D de dado. Segunda questão. A figura mostra um bloco D, esse bloco, de massa meio quilograma, preso a uma corda inextensível que passa por uma rodana. Está aqui o bloco D, preso a essa corda aqui inextensível, e essa corda está passando por uma rodana que está presa ao teto. A outra extremidade da corda está presa uma barra CA que pode girar em torno do eixo fixado à parede. Então, aqui está a corda, a outra extremidade dela está presa aqui no ponto C, e ela está presa a uma barra CA, que é essa daqui, que pode girar em torno do eixo fixado à parede, em torno desse eixo, que está no ponto A. Desprezando-se as forças de atrito, despreza-se o atrito, despreza-se as massas da corda e as massas da barra, é desprezado, e da rodana também. Torna-se possível movimentar o bloco B que é esse, de massa 2 kg, ao longo da barra horizontal. Então o bloco B pode correr ao longo dessa barra aqui CA sem atrito. Ele quer a posição X em centímetros do bloco B daqui para manter o sistema em equilíbrio estático, em repouso, parado. E tá aqui as alternativas. Veja bem, o bloco B, quando ele está nessa posição X aqui, o bloco D vai estar parado, porque ele vai equilibrar o bloco D. Mas se o bloco B estiver à direita, o bloco B estiver aqui à direita, tá? Nessa posição aqui, ó, o bloco D desce. E se você puxar o bloco B um pouquinho mais para a esquerda, o bloco D vai subir. Ele quer saber em que posição tem que estar o bloco B, que distância X, que é essa daqui, para que esse bloco D aqui permaneça parado em equilíbrio estático, em repouso. Resolução. Primeiro, vamos calcular o peso de cada bloco. O peso do bloco D é a massa dele vezes G, que é meio vezes 10, então ele vai ter um peso de 5 N. Peso do bloco B, PB, é a massa dele vezes G. Ele tem uma massa de 2, G10, ele vai ter um peso de 20 N. Muito bem. Observe na figura 1, que é essa daqui, que o peso do bloco D, desse bloco D, através da corda e da rodana, é transmitido até o ponto C, aqui ó, da barra que eu chamei de FC. Então esse peso PC do bloco D, PD do bloco D, através da rodana e dessa corda, ele é transmitido até aqui integralmente, porque não tem atrito. Então você tem um FC, e esse FC é o próprio peso, porque ele mandou desprezar todos os atritos. Então na ponta esquerda da barra, no ponto C, eu vou ter que o FC é igual ao PD, que é igual a 5 newtons. E aí? Aí na figura 2, eu coloquei todas as forças que agem sobre a barra. E essas forças são: primeiro, o FC, que é o peso que é transmitido aqui, que nós já vimos. Peso do bloco B, que está a uma distância X do ponto C, tá? Que é 20 newtons, peso vertical e para baixo. E como não tem, para você desprezar a massa da barra, ela não vai ter peso. Então a outra única força que aparece é essa daqui, a normal, que está aqui, ó, força normal que a parede aplica na barra através da articulação, tá? Então, como ela está aqui, a tendência da barra seria puxar a parede para baixo e a parede puxa a barra para cima. Então essa é a normal aplicada pela parede na barra. O que nós vamos fazer agora? Então,
eu tenho três forças, tá? O FCE, vertical é para cima, peso vertical é para baixo e a normal vertical é para cima, que ela troca com o aparelho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o momento de cada força e vamos colocar o polo, que é o eixo de rotação, aqui no ponto N, então o polo vai estar aqui, e estabelecer a nosso critério, claro, tá? O sentido horário como sendo positivo de rotação em relação ao momento de cada força. Então vamos calcular o momento de cada força que vai agir sobre a barra que tende a girar em torno do ponto O. Então, momento de FC. Então, olha aqui só no FC, tá vendo? O FC, ele tende a fazer essa barra girar no sentido horário. Olha bem aqui, ó, no horário em torno do O, porque o O é o eixo de rotação. Então, é positivo. Então, ela é FC vezes D. Mas o FC é o peso, 5 newtons, a gente já viu. E o D é a distância do FC até o polo, no caso é 20 centímetros. Então, o momento de FC vai ser positivo 100 Nm. Agora vamos calcular o momento do peso do B. O momento de PB é menos PBD. Por que menos? Olha aqui o PB, tá vendo? O PB está aqui e aqui está o polo, o eixo de rotação. Então, ele tende a fazer girar no sentido anti-horário em torno do polo. Então, é negativo. Então, é menos PB vezes D, que é menos, acontece que o peso do B já achamos, tá aqui, é 20, vezes a distância D, que é a distância do PB até o A. E a distância do PB até o A é 20 menos X, comprimento total da barra, menos esse pedaço aqui, ó. Que vai dar menos 400 mais 20x, eu apliquei a distributivo. Então, o momento do PB, do peso da B, vai ser menos 400 mais 20x. O momento da força N, dessa daqui, é zero, porque vale ela vezes a distância dela até o polo. Acontece que a distância dela até o polo é zero, então o momento do N é zero. No equilíbrio de rotação, se você somar o momento de todas as forças, tem que ser zero. Essa é a condição de equilíbrio de rotação. Então, vamos estabelecer essa condição. Primeiro, o momento do FC, que é 100, mais o momento do PB, que é menos 400 mais 20x, mais o momento do N, que é zero. Se eu somar esses três momentos de cada força, isso aqui vai ter que dar zero. Resolvendo isso, 20x igual a 300, o x vai ser 300 por 20, que vai dar 15 centímetros, e a alternativa correta é a B. Então, o que nós achamos? Quando essa distância x aqui, ó, do ponto C da barra até aqui, for de 15 centímetros, tá? O bloco D vai estar em equilíbrio, ele não sobe nem desce. Se essa distância for menor que 15, a barra desce, e se essa distância for maior que 15, a barra sobe. A alternativa correta é a B de bola. Questão número 3. A figura seguinte mostra dois corpos, 1 e 2 idênticos, em repouso, completamente dentro da água, completamente imersos em recipientes com o mesmo líquido, próximos à superfície da Terra e da Lua, respectivamente. Esse mesmo líquido, eu falei água, pode ser água. Aqui estão os desenhos na Terra, tá? O 1 idêntico ao 2, os dois estão totalmente imersos, só que um está na Terra, 1 Terra, 2 Lua. Se T1 e T2 são as tensões nos fios, P1 e P2 os pesos de 1 e de 2, e F1 e F2 o empuxo, as forças de empuxo que agem sobre esses corpos, então é correto afirmar que, e aí estão as alternativas. Muito bem. Veja bem, como o enunciado diz que a massa de cada corpo é a mesma na Terra e na Lua, porque eles são idênticos,
Então M1 igual a M2, que é igual a M. A massa é sempre a mesma de qualquer corpo, do mesmo corpo. Não importa a posição onde ele esteja, o planeta onde ele esteja. A massa é sempre a mesma, desde que seja o mesmo corpo. Mas a gente sabe que a aceleração da gravidade na Lua é menor que a aceleração da gravidade na Terra. A Lua é 1 e a Terra é 1 e a Lua é 2. Então, G1 maior que G2. A gravidade na Terra é maior que a gravidade na Lua. Sendo P igual a mg, vertical é para baixo, e a massa mesma, se G1 é claro que é maior que G2, tá? O peso dele na Terra vai ser maior que o peso dele na Lua. Agora vamos para o empuxo. A expressão do empuxo é F, ou empuxo E, é a densidade do líquido, que é o mesmo, vezes o volume imerso, o volume total, está totalmente imerso, vezes G, e ele é vertical para cima. Como o líquido é o mesmo, a densidade será a mesma. Ambos estão totalmente imersos, então o volume imerso também é o mesmo. E como G1, a gravidade na Terra é maior que a da Lua, o empuxo dele na Terra vai ser maior que o empuxo dele na Lua. Veja bem, ó, isso é o mesmo, a densidade do líquido é o mesmo, o volume imerso é o mesmo, fica a função do G. Maior G, maior empuxo, menor G, menor empuxo. Acontece que na Terra, o peso do corpo de massa mc e volume v pode ser expresso em função de sua densidade, ou mais específica, que eu chamei de dc. Densidade é massa sobre volume, a massa é densidade vezes volume. Então, o peso dele na Terra é a massa dele vezes a gravidade dele na Terra, que vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes o G dele na Terra. Essa expressão, muita atenção, eu chamei de 1. Da mesma maneira, na Lua, tá? O peso dele na Lua, o volume dele V, pode ser expresso em função da densidade, a massa específica, que é a densidade é massa do corpo sobre volume, então a massa do corpo é densidade vezes volume, então o peso dele na Lua vai ser a massa do corpo vezes G da Lua, que vai ser a densidade do corpo vezes o V, vezes a gravidade dele na Lua. Conclusão: o empuxo na Terra vale densidade do líquido V vezes G da Terra, chamei de equação 3. E o empuxo dele na Lua é densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade dele na Lua. Observando as figuras abaixo, você vai ver que tanto na Terra quanto na Lua, eles estão em repouso, o enunciado forneceu. Então a força resultante dele deve ser nula. Então na Terra o P1 tem que anular o T1 e o F1. E na Lua o P2 tem que anular o T2 e o F2. Observe a figura aí. Repetir o desenho. Então, o que eu tenho? Eu tenho, na Terra, P1 tem que ser igual a F1 mais T1. Está aqui, ó, P1, F1 mais T1. Portanto, o T1 vai ser P1 menos F1. Chamei de 5. Aí, o que eu fiz? Eu substituí 1 e 3 lá de cima em 5. Então, o T1 vai ser o P1. Olhando lá na 1, você vai ver que ele é isso. dc vezes G1, e o F1 vai ser D do líquido vezes V vezes G1. Portanto, T1 vai ser VG1 dc menos D do líquido. Da mesma maneira, para o 2, o T2 mais o F2 é o P2. O T2 vai ser P2 menos F2, que eu substituí o 2 lá em cima e o 4 lá em cima nessa daqui 6, que eu chamei de 6. Então, o 2 é dc vezes G2 e o 4 é a densidade do líquido vezes G2. Acertando isso, você vai ter que o T2, aqui é 2, desculpa, VG2 dc menos D do líquido. Dividindo T1 por T2, eu estou dividindo isso por isso, membro a membro. Veja bem, V com V cancela, D do corpo menos D do líquido, D do corpo menos D do líquido cancela, vai sobrar T1 sobre T2, é G1 sobre G2.
Como o G1, a gravidade na Terra é maior que a da Lua, a gente já sabe, então para manter essa igualdade, o T1 vai ter que ser maior que o T2, porque é óbvio, se isso é maior que isso vai ter que ser maior que isso para poder manter a igualdade. E a alternativa correta é a B de bola.